Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo para a prova do IBGE. Resolveremos mais 5 questões agora do Código de Ética. Funcionará da mesma forma, eu leio a questão, peço gentilmente que vocês deem um pause e volto na sequência primeiro com o gabarito e depois com uma breve explicação teórica, tá? Então sem perder tempo, vamos lá, questão de número 1. Em relação à ética no serviço público, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Item 1. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Item 2. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Item 3. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é letra C de casa. Portanto, assertiva 1, 2 e 3 estão corretas, tá? Na primeira assertiva, o examinador ele cobrou a função pública, ou seja, durante o desempenho das atribuições do servidor, ele deve agir como? E diz o Código de Ética que o nosso servidor, no caso você, deve agir de modo profissional. E aqui a todo tempo as bancas tentam fazer um peguinha. Elas perguntam se esse profissionalismo, ou seja, encarar a atividade com respeito, com a devida forma que merece e não como apenas um hobby, ele se estende apenas no âmbito profissional, ou seja, o servidor deve ser profissional apenas dentro da repartição, durante o desempenho de suas atribuições, ou também se estenderia aos atos da vida particular, em âmbito privado. E a resposta é: este profissionalismo, ele se estende tanto em âmbito da repartição, tá? No desempenho das atribuições, e também da vida privada. Perceba, então, que há uma dupla exigência de profissionalismo, repartição e também na vida privada. Até por isso, diz o Código de Ética que aquelas condutas do dia a dia que ocorrem na vida privada, elas poderão acrescer ou diminuir o conceito de vida funcional. Então, o que o servidor faz em âmbito privado não é só problema dele, mas sim pode impactar diretamente no seu bom conceito de vida funcional. Maravilha? Recado final, seja profissional tanto no ambiente de trabalho, como também nos atos da vida privada. Já a assertiva 2 traz o tratamento que o servidor deve ter frente ao contribuinte. Portanto, o servidor público atue com cortesia, seja educado, com boa vontade, tenha proatividade, portanto. Além disso, seja também cuidadoso. Afinal de contas, perceba, é o contribuinte que está remunerando, que está pagando o seu salário, tá? Então perceba, quando o nosso contribuinte, ele paga seus tributos, recolhe seus tributos de forma direta ou indireta, ele está também contribuindo com a remuneração do servidor. Então, nada mais natural, nada mais lógico que o servidor o trate com cortesia, boa vontade e também cuidado. Até porque, se o servidor não tratá-lo desta forma, poderemos ter, inclusive, um dano moral. Aquele contribuinte que não teve a sua demanda solucionada acionará o judiciário e buscará a responsabilização do Estado por uma prestação do serviço público de forma ineficiente. Maravilha? Vamos agora para o nosso item 3. Então, o item 1 e item 2 estão corretos. Item 3. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados. Então, estamos falando daqueles valores que o servidor deve ter durante a sua conduta. Bom, na parte teórica, vimos o seguinte: o servidor público do IBGE, ele precisa, durante a sua conduta, ser guiado por alguns valores, por alguns primados, tá? E quais seriam? Temos aqui o nosso Zé Dedico. Os primados, os valores que o nosso servidor deve seguir são o Z de zelo, o E de eficiência, o outro E de eficácia, o D de decoro, o D de dignidade e o CO de consciência dos princípios morais. Então, a assertiva está correta: dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais.
Então, por esta razão, todas as nossas 3 assertivas estão corretas. Vamos para o nosso item 2. Os servidores públicos, de acordo com o Código de Ética Profissional do servidor do IBGE, nunca poderão desprezar sua conduta ética e deverão decidir principalmente entre a. O prudente e o imprudente. Letra B. O ilegal e o legal. Letra C. O oportuno e o inoportuno. Letra D. O honesto e o desonesto. E letra E. O conveniente e o inconveniente. 3 segundos, pessoal. E o nosso gabarito é letra D de dado, entre o honesto e o desonesto. Então, o servidor público, ele decidirá principalmente entre o honesto e o desonesto. Vimos na aula teórica o seguinte, o nosso servidor deve seguir os valores, os primados do Zé Dedico, né? Acabamos de falar sobre isso. Além destes valores que deve seguir, durante a sua atuação, ele deve ser sempre ético. Ou seja, não poderá desprezar em sua atuação, nos seus atos, a ética. Agirá sempre com honestidade, portanto. Perceba, durante a sua atuação, além de ser ético, ele deve decidir também entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno e, principalmente, repito, principalmente, entre o honesto e o desonesto. Então, é por isso que a nossa assertiva é letra D. Ele faz todas estas diferenciações, mas a principal delas está aqui, ó. É entre o honesto e o desonesto. Maravilha? Vamos para a questão de número 3. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética que está ligado é a de: letra A, suspensão de até 30 dias. Letra B, exoneração. Letra C, demissão. Letra D, reclusão. Letra E, censura. 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é letra E de escola. Portanto, comissão de ética só aplica a penalidade de censura. Se você ainda não memorizou, faça o seguinte. Pegue a letra C e a letra E da comissão de ética e você terá aqui um C de censura. Beleza? Então, comissão de ética só. Repito, só aplica a censura. Vamos revisar rapidamente algumas informações desta comissão. A comissão de ética tem 3 funções, basicamente. A primeira delas é orientar e aconselhar o servidor do IBGE sobre a ética dentro daquela instituição, dentro do órgão. E este aconselhamento e orientação se relaciona, diz respeito ao trato que ele deve ter com as pessoas e também na conservação do patrimônio público. Além disso, em um primeiro momento, perceba, a comissão de ética está orientando, servidor, faça desse jeito, siga este caminho. Agora, em um segundo momento, ela diz o seguinte, se você não fez ou se você não fizer deste jeito, perceba, poderá incorrer num procedimento de censura. Então, dá conhecimento ali ao nosso servidor, né? Se ele não praticar os atos do jeito correto, poderá sofrer uma censura, tá? Além disso, também é função da comissão de ética fornecer os registros, a nossa capivara, né? O histórico daquele servidor do IBGE. Então, estes registros de como foram suas condutas dentro da repartição, dentro daquele órgão, serão de competência, o seu fornecimento, da nossa comissão de ética. E por fim, como vimos aqui, né, acima, temos que é o gabarito da nossa questão, por sinal, temos que a comissão de ética tem como função também aplicar apenas uma penalidade, que é a penalidade de censura. Beleza pura? Então vamos agora avançar para a nossa questão de número 4. A questão de número 4 trata dos deveres do servidor. Não se considera dever fundamental do servidor público. Letra A. Desempenhar, a qualquer tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular ou no auxílio do desempenho de outrem. Letra B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Letra C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de 2 opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Letra D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
E letra E, tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. 3 segundos, pessoal. E o nosso gabarito aqui, cuidado que o examinador pediu que não é um dever do servidor, é letra A. E qual é a incorreção da letra A? Justamente quando utilizou a palavra a qualquer tempo. Mentira. O servidor público ele deve desempenhar as suas atribuições a tempo e não a qualquer tempo. E a tempo significa de modo pontual. Maravilha? Então é por isso que o item A está incorreto. O item B, C, D e também o E, eles estão previstos lá no item 14 do nosso Código de Ética e são, de fato, todos deveres do servidor. Vimos, inclusive, na aula teórica, o nosso mapa mental, né, sobre os deveres. Trouxemos aqui alguns, claro, existem outros, mas vimos detalhadamente dever a dever. Vamos recapitulá-los de forma bem rápida aqui. Bom, o primeiro dever, e inclusive foi o nosso gabarito de prova, né, que o examinador cobrou, é desempenhar a tempo, olha aqui, ó, cuidado que é a tempo e não a qualquer tempo, as atribuições do cargo. E como ele faz isso? Exercendo-as de forma rápida, com perfeição técnica e também rendimento. A partir do momento que faz tudo isso, ele estará evitando situações procrastinatórias, como filas e um atraso na prestação do serviço público e, consequentemente, que seja gerado um dano moral ao usuário do serviço público. Maravilha? Também é dever do servidor ser probo, reto, leal e justo no trato com as pessoas. E quando precisar fazer escolhas no desempenho de suas atribuições, deve ficar sempre com aquela que for mais vantajosa ao bem comum. Não deve também retardar a prestação de contas, tratar cuidadosamente os usuários do serviço público, ter consciência que seu trabalho é regido pelos princípios éticos e estes princípios éticos eles vão se materializar com a adequada prestação do serviço público. Além disso, deve ser cortês, ou seja, educado, tratar as pessoas com urbanidade, disponibilidade e atenção, nunca tendo qualquer preconceito de raça, sexo, cor, idade e também de cunho político. Além disso, resistir a eventuais pressões dos superiores hierárquicos. Respeitar a hierarquia, mas cuidado, sem temê-la, sem medo de representá-la. Em caso de irregularidade do seu superior, ele deve comunicar imediatamente ao superior que esteja acima daquele que cometeu a ilegalidade. Além disso, é dever do servidor zelar durante o exercício do direito de greve pela defesa da vida e também a segurança da coletividade. Também deverá exercer de forma moderada as prerrogativas funcionais, abstendo-se, ou seja, não praticando, abrindo mão de praticar, qualquer ato que for contrário ao interesse público. Esse dano ao trabalho veio errado, tá? Além disso, temos também como dever do nosso servidor cumprir as tarefas do cargo, com critério, segurança e também rapidez. Como eu disse, existem outras atribuições, trouxemos apenas algumas para exemplificá-las. Vamos para a questão de número 5. As alternativas a seguir referem-se aos deveres fundamentais do servidor público, exceto, letra A, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e do interesse do sindicato de classe. Letra B, ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Letra C. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. E letra D. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é letra A. Cuidado, novamente o examinador, ele pediu a exceção, a única alternativa que não corresponde a um dever. Portanto, letra B, C e D estão corretas, estão previstas lá no item 14 do nosso Código de Ética. E qual é o erro da letra A? Vamos lá. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida. Até aqui está perfeita. E do interesse do sindicato de classe. Nada disso. Não tem história de sindicato de classe. Vimos no nosso mapa mental, agora há pouco, por sinal,
E um dos deveres que está lá no item 14 do nosso código de ética é este aqui, ó. Inclusive, foi o que a prova pediu, né? Zelar durante o exercício do direito de greve pela defesa da vida, ok? A questão trouxe isso, e da segurança coletiva. Aqui está o erro da nossa assertiva. Lá falou de sindicato. Mentira. O servidor do IBGE, assim como todo servidor público, ele deve zelar no exercício do direito de greve pela defesa da vida e segurança da coletividade. Ou seja, vai fazer greve? Beleza. Agora, deixe que alguns serviços básicos eles continuem funcionando. Garanta o funcionamento destes serviços, para que não seja afetada toda a população, toda a coletividade e possa impactar na vida das pessoas. Por exemplo, um hospital público que trava totalmente o seu serviço no exercício do direito de greve. Muitas pessoas vão adoecer, eventualmente falecer, né? E toda a segurança da coletividade, da sociedade estará comprometida. Então, o servidor ele deve zelar, deve cuidar durante o exercício de greve desta defesa da vida e também da segurança da coletividade. Beleza, pessoal? Então, por isso que o nosso erro da letra A é justamente esta parte que diz que o dever do servidor é zelar pelo interesse do sindicato de classe. Mentira. Maravilha? E assim encerramos mais um vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal que fortalece demais. Valeu, pessoal. Voltamos em breve. Até a próxima e eu fui!